Boa tarde a todos. Quero cumprimentá-los, agradecer ao jornalista Gessé, presidente do CMDCA, por haver aceitado o nosso convite, estar aqui presente hoje à tarde. Agradeço também a presença dos vereadores Pedro Roberto e Dr. Odélio Chaves. Convido o Gessé, por favor, vamos. Cumprimento aos demais presentes. Informo que essa reunião foi agendada por mim, na condição de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente desta Casa, juntamente com o Gessé, que é o presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José do Rio Preto. Para que os senhores entendam, recentemente nós enfrentamos um problema e nós, vereadores, Gessé, eu já te adiantei por telefone, nós, vereadores, fomos muito procurados por munícipes que se inscreveram para a eleição de conselheiro tutelar e tiveram a inscrição indeferida. Mais da metade dos inscritos teve a inscrição indeferida por conta do edital. Principalmente uma questão que gerou muita polêmica, que era a exigência da demonstração de experiência adquirida em alguma das entidades cadastradas no CMDCA. A gente entende esse perfeccionismo, mas isso barrou muita gente. A gente faz uma analogia com a iniciativa privada, se a gente for pensar assim, o trabalhador que nunca trabalhou não tem direito ao primeiro emprego. Então isso barrou muita gente, gerou uma insatisfação muito grande. Também a questão do deficiente físico, que já foi problema, já foi assunto debatido nesta casa no passado. E na última terça-feira, o vereador Robson Risse veio falar comigo, deve ter falado com mais alguns vereadores, querendo fazer uma convocação do Gessé para a sessão. E eu conversei com o Robson Risse, ele foi muito compreensivo. Falei, vamos fazer uma reunião. O Gessé é uma pessoa muito solícita. O vereador Pedro Roberto e eu já participamos de várias reuniões nos últimos tempos na questão da destinação solidária, do imposto de renda da pessoa, tanto física quanto jurídica. E o Robson, na hora, concordou. Então, no mesmo dia, entrei em contato com o Gessé, e o Gessé já estava por dentro dessa insatisfação, tanto é que ele me colocou que estavam pensando em alterar o edital de inscrição, o que foi feito. Ontem foi publicado um novo edital de inscrição para aqueles que pretendem concorrer ao cargo de conselheiro tutelar, sem essas duas exigências polêmicas. Então, eu acho que o problema está sanado, mas a reunião já estava marcada. Eu acho importante, Gessé, você estar aqui, importante os vereadores, doutor Odélio, vereador Pedro Roberto, ex-presidente dessa casa, estarem aqui, para a gente conversar e evitar problemas futuros, porque essa questão do deficiente, como eu falei, já foi alvo de polêmica no passado, e a gente achou que tivesse solucionado o problema, e ele veio à tona novamente, no momento em que o mundo inteiro fala em medidas inclusivas. Essa exigência ou essa exclusão parece que estava meio na contramão. Então a gente queria, antes de ouvir o Gessé, eu queria passar a palavra para o vereador Pedro Roberto, mais antigo, depois para o vereador Dr. Odélio Chaves, ver se alguém quer fazer alguma colocação, aí a gente ouve o Gessé a respeito, e as pessoas que estão aqui presentes, nós sempre fomos muito democráticos, se alguém quiser se manifestar, todo mundo vai ter esse direito. Então, vereador Pedro Roberto, fique à vontade. Vereador Dr. Renato Pupo, boa tarde. Gessé Fernandes, boa tarde. Só para dizer, doutor Renato, que eu apoio a sua iniciativa, acho que foi muito válida. Haviam muitas dúvidas, mas você mesmo já colocou a questão aí da decisão do Conselho, né, de instaurar um novo procedimento, vamos dizer assim, um novo processo de inscrições e com algumas alterações. Me parece que isso tudo até esclareceu quase que todas as dúvidas, porque nós estamos vendo aqui, não há, pessoas, eu tenho uma pessoa que tem algumas dúvidas, mas eu acho que são dúvidas simples também,
Então, primeiro dizer que foi um acerto convidar o GCE e o Conselho, né, que ele representa o Conselho, aqui tem mais integrantes, que é quem eu saúdo também, para esclarecer. Acho que esse é o nosso papel, sempre que há dúvidas e o Poder Legislativo, eu me lembro que em outras oportunidades também se movimentou nesse sentido, lembra aquela questão da pessoa com deficiência, enfim, havia algumas questões no outro concurso, nosso papel também buscar o entendimento. Então, quero parabenizá-lo pela iniciativa, saudar o vereador Odélio Chaves, que está aqui do meu lado, e dizer que nós estamos aqui para ouvir o nosso sempre jornalista de longa data, hein? Me lembro dele com a Clenira Sarquis, fazendo programa de rádio aqui há muito tempo atrás. É uma honra te receber aqui também, Gessé. A gente está aqui para te ouvir. Obrigado, vereador Pedro. Antes de passar a palavra para o vereador doutor Odélio, só registrar a presença da Luciana Fontes, assessora do vereador João Paulo Rilo. Depois, Luciana, antes de eu abrir a palavra para as demais pessoas, se você quiser fazer alguma colocação em nome do vereador João Paulo, tá? Vai ter a palavra também. Doutor Odélio. Querido vereador Renato Pupo, presidente da Comissão de Crianças e Adolescentes desta casa, querido vereador Pedro Roberto, que faz presente aqui, queria saudar o presidente do Conselho, Gessé Fernandes, nós nos conhecemos pessoalmente, né? Passamos a nos conhecer hoje. Vereador Renato, ressaltar aqui e parabenizá-lo de antemão pela atitude. Inúmeras foram as reclamações que tange ao certame do Conselho, mais propriamente dito ao Conselho Tutelar, e no nosso gabinete não foi diferente, viu, Gessé? Foram inúmeras reclamações sobre o edital, sobre as questões que o doutor Renato aí mesmo já frisou, mas mais do que isso é a questão dos documentos, e por isso nós vamos ouvir o senhor, né? Eu acho que é válido essa reunião, porque muitas coisas podem ser esclarecidas, e esse é o papel, ressaltar, vereador Renato, que esse é o papel de fiscalização do vereador. O vereador tem esse papel crucial de poder fiscalizar os entes do Executivo, para que nós possamos ter uma transparência dentro do Executivo. E também ressaltar, presidente, que o senhor também, vindo aqui, faz com que esse papel seja ainda mais profícuo, porque nós damos total transparência ao processo seletivo, que é a peça fundamental que faz com que o certame tenha credibilidade. Isso é muito importante para que todos saibam que a Câmara faz esse papel e o próprio Conselho está disposto que assim seja. Então, nós estamos aqui para ouvi-lo, agradecê-lo por estar aqui presente, é sempre importante. Também agradecer a todos os vereadores que estão aqui, e sem mais delongas, né, vereador Renato, que nós não somos o papel principal, né? O papel principal aqui é o Gessé. Então, nós vamos ouvi-lo sem mais delongas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Odélio. Como o senhor bem disse, um dos papéis do Poder Legislativo é intermediar os problemas entre a população e a administração na busca de soluções. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, não exatamente com a administração municipal, mas com a administração de um conselho importantíssimo, que é o Conselho da Criança e do Adolescente de São José do Rio Preto. Eu vou abrir a palavra para a Luciana. Não quer falar? Bom, Gessé, mais uma vez agradecendo. Eu não sei como você prefere, se você quer fazer uma explanação a respeito daquilo que você já tinha conhecimento, daquilo que nós te passamos, e depois ouvir a população, ou se você quer ouvir a população, estou vendo o Nornete aí que estava aqui na terça passada, você vai querer falar alguma coisa e depois o Gessé já responde a tudo. Boa tarde aos telespectadores, os internautas. Boa tarde, vereador Renato Pupo. Obrigado pelo convite, pela gentileza. Cumprimentar o vereador Pedro Roberto, que eu conheço de longa data também. São mais de 20 anos. Vereador, é prazer em conhecê-lo. Eu escuto, né, as ponderações do senhor na sessão, sempre vejo com muita clareza, com muita coerência. Nota-se que o senhor é uma pessoa bem preparada e que a população realmente tenha qualidade nos nossos representantes, né?
Eu queria só pedir uma permissão antes de entrar no assunto, que eu tenho uma relação com essa casa de mais de 35 anos. Eu, com 17 anos, eu fiz um curso de teatro aqui. Eu deitei e rolei nesse plenário aqui. Na época, o saudoso vereador Nicolau, né, ele trouxe o diretor de teatro Ataíde, faleceu de Covid recentemente. Então, foi um grupo que a gente ficou num sábado e um domingo aqui. E, na época, eu fiquei encantado, né, com as instalações. Tinha sido reformado há pouco tempo. Então, eu fiquei muito encantado. Tinha 17 anos, né? E depois, eu vim... meu pai recebeu homenagens aqui. Meu pai é um funcionário antigo do Diário da Região, já foi homenageado aqui, vai fazer aniversário amanhã, 88 anos, o senhor José Francisco Fernandes Filho, tem 60 anos de Diário da Região. Ele foi homenageado mais de uma vez aqui por essa casa. E eu atuei como jornalista, como Pedro Roberto, então eu acompanhei muitos anos, né, o Legislativo na década de 90. Né? Então, procurava sempre, de uma forma muito crítica, né, muito... enfim, levantando todas as questões que eram interesse jornalístico e interesse da sociedade. E agora, né, em menos de 2 meses, estou aqui pela segunda vez, primeiro vindo falar sobre destinação solidária, que a gente termina o prazo agora do 31 de maio. Eu peço que continuem engajados nessa questão. Tá? A gente conseguiu esse ano envolver mais aqui a Câmara, mais a OAB, mais a CIRP, e a gente quer que essas parcerias, né, se ampliem, porque Rio Preto, né, como repete sempre o senhor Mauro da Receita, tem um potencial de arrecadar 29 milhões e nós mal chegamos a 1 milhão. Então, assim, é um dinheiro que vai para Brasília, vai para os cofres federais, que poderiam ficar na nossa cidade para que as nossas crianças e adolescentes tenham, né, o atendimento de qualidade que elas merecem. Sobre o tema, né, desta audiência, eu estou aqui acompanhado, né, da coordenadora da comissão, então eu queria falar um pouquinho para vocês como funciona isso no CMDCA, né, o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, a Carolina aqui é do Instituto SOAR, eu sou representante da sociedade civil, né, a Carolina também é representante da sociedade civil, e nós temos uma comissão que está coordenando os trabalhos desse processo seletivo. De antemão, eu informo os senhores, né, que é um serviço complexo, não é uma coisa fácil fazer um edital desse, nós não temos nenhuma experiência anterior, então o que nós fizemos? Nós nos baseamos no edital passado, 2019, e também vamos procurar uma instituição séria, uma instituição ilibada, uma instituição que tem competência, que é a Fundação VUNESP. Então nós procuramos nos cercar das melhores assessoria técnica para isso. Acontece que o edital, nesse primeiro momento, né, contemplava essa questão, vereador Renato Pupo, porque é uma orientação do CONANDA, tá? Existe uma orientação de 2022, dezembro de 2022, que orienta, né? Aí que entrou o conflito, tá? A comissão acolheu essa resolução do CONANDA, mas aqui o entendimento jurídico era que a lei municipal sobrepõe a uma resolução do CONANDA. Então, por isso, nós tomamos de uma forma prudente, transparente, reabriu o prazo, excluímos aquele artigo, que causou uma restrição mesmo, e como a gente viu depois, que só tirando o artigo não ia contemplar, porque muitas pessoas deixaram de aproveitar o prazo. Então, por isso que foi aberto. Então, a partir de hoje, né, ontem, né, dia 25, né, é que ontem foi publicado o edital. A partir de hoje, as inscrições. Hoje é 26, né? 26. Tá. É ontem, desculpa. Então, desde ontem, está tendo nova oportunidade. Então, assim, a gente procurou ser bem didático no edital. Então, procura-se... É lógico, agora, cada um tem a sua interpretação, tem um ponto de vista, mas a gente está muito seguro, tá? Que a gente está fazendo as coisas com muita seriedade, transparência, com a legalidade que o processo exige. Tá? Aí, assim, só para vocês também, senhores, né, e os telespectadores, entender, nós somos pressionados por alguns prazos também, né? Então, o compromisso do Brasil é eleger os conselheiros tutelares no 1º de outubro. Este ano, né, é um ano após a eleição presidencial e se renova de 4 em 4 anos. Então, só que para chegar até 1º de outubro, nós temos todo um procedimento, todo um processo, todo um rito que a gente tem que seguir. Então, inclui o Ministério Público, inclui o TRE, porque a gente quer
que os eleitores de Rio Preto utilizem as urnas eletrônicas, e para isso eu tenho que entregar com antecedência também. Então há toda uma preocupação de atender várias demandas, né, por esse processo. Então nós estamos muito tranquilos, né, do que a gente está fazendo. A gente pede desculpas, né, algum eventual erro, que alguém possa se sentir prejudicado, mas o interesse é esse, né, que seja uma coisa pública, transparente e de forma a contemplar o maior número de pessoas possíveis. GC, eu quero agradecer pelos esclarecimentos, te cumprimentar pela grandeza, pela humildade. Eu acho que não tem nada que pedir desculpas, porque em nenhum momento foi questionada sua boa fé, sua boa vontade, sua boa intenção. Talvez o que tenha ocorrido foi um equívoco, como eu disse na abertura, perfeccionismo, excesso de zelo. Às vezes a gente quer fazer uma seleção muito boa para escolher os melhores, pensando no melhor para as crianças e para o adolescente. Eu acho que foi isso que moveu a comissão, o CMDCA, na hora de colocar esses requisitos. A do deficiente, por exemplo, não era, né, porque era uma exigência totalmente exclusiva, porque ainda fala o edital, a deficiência não impede a inscrição, desde que não impeça o desempenho das atividades de conselheiro. Mas chamou atenção porque isso, no edital de 2019, já havia gerado polêmica. Nós tivemos várias conversas nesta casa, muito mais cheia naquela ocasião do que agora. Não sei se o vereador Pedro Roberto vai se lembrar, aqui no hall de entrada, não lembro porque a reunião foi ali, não sei se o plenário estava ocupado, o doutor André, promotor, esteve presente, o doutor Pelarinho eu não me lembro, mas o doutor André teve, e foi uma reunião assim, na qual nós tivemos alguns debates acalorados. E eu me lembro, havia um conselheiro, acho que era o Luciano, que era deficiente, e eu consultei, eu já não tirava mais plantão, e a gente sabe que o conselheiro atua na área criminal, na área civil, mais na área civil, mas na criminal também. Eu consultei alguns delegados para saber se o Luciano deixava a desejar no desempenho de sua função quando solicitado pelo plantão policial, e a resposta foi não. E da forma como estava, ele não poderia concorrer à reeleição. Então chamou atenção quando a gente viu de novo, embora, como eu disse, menos exclusiva, dizendo que não é qualquer deficiência, mas uma deficiência que impeça o desempenho das funções. A gente entende, repito, acho que foi excesso de zelo. E a questão da comprovada experiência. Mas a gente vai aprendendo com os fatos. Como eu falei, vocês tiveram a grandeza de reconhecer, de voltar atrás. E eu acho que isso que é bonito. Então não tem do que se desculpar. Fizeram, às vezes a gente erra, mas quando a gente erra tentando acertar, isso é totalmente compreensível, né? Então, agradeço pelos esclarecimentos, queria saber da população, se alguém quer falar alguma coisa, o Nornet quer falar, mais alguém vai querer? Bom, enquanto as pessoas pensam, o Nornet fica à vontade. Tá, só umas, por gentileza, aqui eu estou representando o CMDCA, vou falar de forma genérica, né? Casos específicos, particulares, tem que seguir o edital, tá? Então eu peço a compreensão que às vezes eu não vou solucionar a dúvida individual, porque a gente está aqui para falar do edital da transparência. E só complementando então, essa questão da experiência é uma coisa que a gente pode, porque a nossa lei do CMDCA, que criou o Conselho Tutelar, é de 2002. Então, você acha que oportunamente a Comissão da Criança e Adolescente pode reestudar e dar uma atualizada lá nos termos. Fica aí uma sugestão para o futuro. Bom, pegando um gancho, nós vamos ter que fazer isso, né, vereadores? Porque existe aquela luta pela criação do terceiro Conselho Tutelar. Ontem eu fui novamente abordado por uma pessoa que veio se justificar que não poderia comparecer aqui, mas falando de 2 conselhos. Eu falei, olha, eu até concordo, mas num primeiro momento nós estamos todos empenhados pelo terceiro conselho, mas a luta para que sejam criados o terceiro e o 4º conselho tutelar. Então nós vamos ter que mexer nisso. Doutor Renato, o senhor me permite a palavra? Só 30 segundos? Eu acho muito importante, eu sei que não é o tópico da reunião, vereador Pedro Roberto, mas eu quero consignar porque está sendo gravado. Eu tenho travado essa luta do terceiro e do 4º Conselho Tutelar, que eu acho que Rio Preto já tem condições para um 4º Conselho Tutelar, desde que eu entrei nessa casa aqui, já sei. E tenho com muito afinco, usei várias vezes essa tribuna aqui, não sei se o senhor se lembra, marcamos uma reunião onde eu levei 4 vereadores junto, porque nós
como poder legislativo, e na hora que nós nos reunimos aqui, os 17, que se forma o poder, individualmente o vereador não é poder legislativo, mas os 17 se tornam o poder constituído, eu já clamei várias vezes que nós, os 17, fossem junto ao prefeito. O que está faltando nessa casa, ter um pouquinho mais de vontade política, se reunirmos todos e cobrarmos do prefeito essa situação. Inclusive, na oportunidade, doutor Renato, eu não sei se o senhor se encontrava, mas eu acho que o senhor não foi. Mas nós fomos em 6 vereadores lá falar com o prefeito, inclusive a secretária de Assistência Social lá estava, e ela disse claramente, e alto e bom som, que o problema é verba. Não tem verba para se montar o 3º e 4º Conselho Tutelar em São José do Rio Preto. E ela jogou, então, a responsabilidade na mão do prefeito. E mais uma vez eu quero consignar aqui, prefeito Edir Araújo, que eu estou no 3º ano do meu mandato e não vi nenhuma boa vontade política de se instalar o 3º e 4º Conselho Tutelar. E espero que até antes de eu sair dessa casa, pelo menos, Jessé, tenha boa vontade política para se instalar, porque Rio Preto não aguenta mais, as famílias estão assoladas, as nossas crianças estão desassistidas, porque é humanamente impossível 10 conselheiros atender uma demanda de uma cidade de 500 mil habitantes. É impossível, é impossível. Fazem acima das suas capacidades, tenho certeza disso. O que fazem, fazem com muita boa vontade. Então, eu clamo a esse poder legislativo que juntos, irmanados, possamos cobrar do prefeito Edinho Araújo uma responsabilidade sobre isso, porque ele é o gestor dessa cidade e ele tem total responsabilidade à frente da pasta para poder estar o 3º e o 4º Conselho Tutelar. Muito obrigado, vereador Renato. Eu que agradeço, doutor Odélio. Vamos ouvir o Nornete agora. Boa tarde a todos, boa tarde, Pulpo, Gessé, muito prazer, Nornete. Vamos falar em termo técnico. Aqui no edital está lá. Vamos pegar as certidões, tudo. No total de certidões, todos os documentos dão 15. E não deixa você compactar para mandar abaixo de 500 kbps. Eu não sei que você fez o teste. Não deixa. Na hora que chega lá dentro, ele divide. O máximo que a gente pode colocar são 12 documentos. Eu não sei, a banca de vocês fez esse teste que eu fiz. E outra coisa, hoje é dia 26, onde começou a partir das 10 da manhã, para você poder inserir novos documentos ou fazer inscrição. Não entra. Já ligamos lá no VUNESP, fazendo todo o procedimento, como está no edital, pede para ligar, não entra. Então, outra coisa que foi um erro, colocar dia 27 do mês 4, depois do dia 27 até o dia 1, teve 5 dias que foi feriado, contando feriado. Só teve 6 dias, de 11 dias que teve o pessoal para fazer todo esse trâmite com papelada para colocar no sistema. Então, quando for fazer outro, dá para fazer 15 dias úteis. Aí não vai ter mais esse problema. Entendeu? Aí sobra para, tipo assim, surpassar, o pessoal criticar a sua pessoa sem saber, porque o senhor depende de outras. Entendeu? Porque eu vendo internet aqui, eu tenho que comunicar que eu quero vender tal endereço, lá não tem, eu sei como que é. Então, para você não passar mais raiva, vamos fazer o seguinte, vai chegar lá, vai ter o edital, já fala, começo do ano já avisa, vão ter 15 dias para levantar a documentação, porque uma certidão vale por 90 dias. Aí vai acabar esse problema, porque até o que parece, pessoal? Estão escolhendo quem quer ser conselheiro tutelar. A classe já é desvalorizada, aí fica uma bagunça, o pessoal até zomba. Por que você quer ser conselheiro tutelar? Que nem quem está lá, a banca não sabe fazer o edital. E são todos profissionais. Entendeu? Desculpa te perguntar, que idade o senhor tem? 53. Eu tenho 51. Entendeu? O senhor fez essa peça aqui, que o senhor falou aqui, foi em 1989. Eu trabalhava aqui no banco do Bandeirante, aqui na Regional. Eu vim aqui. Ficou 2 dias de festa, a população toda aqui, as crianças todas aqui, os pais lá em cima vendo, eu vi. Isso que a gente quer para Rio Preto. E outra reclamação, nas escolas estão acontecendo o seguinte, está tendo invasão, está tendo tudo. Então, tudo que acontece na escola tem que ter o diário da escola. Ou eu estou errado? Aconteceu um fato na escola, tem que ser comunicado com a secretaria. É isso? Sim. Então, o senhor tem que andar nas escolas lá no Yolanda, que a gente pergunta o que está tendo lá de ocorrência, lá na secretaria não tem nada marcado, não teve nenhuma invasão. Tá? Eu vou pedir para essa comissão para levantar
com o diretor, porque lá tem mais de 100 boletins de ocorrência, invasão de escola, não tem um extintor funcionando lá. Que entrar na escola, acabar com tudo. Quebra vidro, pula na escola durante o dia, 4h30 da tarde. Tudo isso é feito boletim de ocorrência para comprovar. Tem câmera para comprovar o que eu estou falando, entendeu? Tem pessoas passando atrás de crianças, chama a guarda municipal, que eu fui instruído, demora 42 minutos para a guarda municipal vir na porta da escola. Hoje teve também, lá no Schmidt, uma criança foi arrastada, agredida no meio do mato, saindo da escola, e a gente não vê a segurança para a nossa criança que precisa, tá? Porque pai e mãe trabalham. Porque não dá para cuidar de tudo, mas alguém tem que ter uma boa vontade de cuidar. Muito obrigado. Só lembrando, essa reunião é para a gente tratar do processo seletivo. Nós saímos um pouco, mas dentro da democracia que sempre reinou nesta casa, eu permiti porque o assunto estava praticamente resolvido já quando nós iniciamos a reunião, tá? Mas o GCE pediu a palavra, eu vou devolver a palavra a ele, e quando tiver qualquer coisa nesse sentido, encaminha para a gente aqui para a Câmara, pode ser para a nossa comissão, pode ser para o GCE, pode ser para os demais vereadores, e se quiser mais eficiência ainda, encaminhe para todos, para a comissão da Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para a comissão da Câmara e para os gabinetes individualmente, tá bom? Muito obrigado. Você vai estar dando a sua parcela de contribuição. Obrigado. Gessé, com a palavra. Como eu disse antes, eu não posso tratar de questão particular, mas o Dornetti, eu acho que ele foi muito interessante a pergunta dele, que eu acho que serve para esclarecimento dos outros candidatos. Realmente, quando você tira a certidão federal, o peso dela, eu não sei a linguagem de informática, desculpe. Eu não sei a linguagem informática, mas, como ele disse lá, tem um limite imposto pelo sistema da VUNESP. Então, o que tem que ser feito? Eu tenho que transformar esse arquivo em PDF, tem que fazer uma outra conversão, que aí você compacta o arquivo e ele fica com menos daquela determinação lá, entendeu? Então, a orientação, né, e aqui eu estou fazendo mais pelo espaço da Câmara, né, mas é nesse sentido, né, que você precisa procurar alguém de TI, alguém que entenda minimamente para fazer essa conversão. Obrigado pelo esclarecimento, Gessé. Já vou te dar a palavra. Eu vou ver com a TV Câmara aqui sobre a possibilidade de você dar uma entrevista a respeito disso, porque isso fica sendo reprisado diariamente. É uma forma da gente levar isso ao conhecimento da população, porque muita gente, às vezes, não fica sabendo disso. Pois não, Nornete. O senhor Gessé, o senhor falou da certidão, na hora que o senhor puxa ela no site do governo federal ou estadual, dá 1 kbps, mas você tem 500. Então, a gente pode pegar todas as certidões, aglutinar ela e mandar. Mas na hora que chega no sistema, ela divide, não tem problema, é pequena, ela vai. Na hora que você vai digitalizar uma página, dá 300 kbps, isso aí já não é o problema. Mas o problema é o seguinte, a gente tinha que mandar 15 documentos, só tinha espaço para 12. Entendeu? Não estava dando. Eu faz 30 anos que eu vendo internet, entendeu? Eu só vendo internet, por isso que é Nornet, que eu tenho um provedor de internet. Então, de computador, eu manjo um pouco, entendeu? Mas só falando para ajudar, não para criticar, tá bom? Então, obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Fiquem à vontade. Eu só peço que todo mundo que for fazer uso, mesmo já sendo conhecido da gente, se identifique, porque essa reunião está sendo transmitida. Então, para aquela pessoa que estiver assistindo, para que ela possa saber quem está falando, em nome de qual entidade. Boa tarde a todos. Meu nome é Jocineia, tá? É um prazer, né, estar aqui representando a sociedade civil, né, a representante do povo, tá? A questão é o seguinte... Você não quer erguer um pouquinho? Eu vi que você está... Ajuda ela aí, Nornete, a erguer. Eu vi que você está desconfortável. Quero que você fique bem à vontade para falar. Tá, joia. Eu estou um pouco apreensiva, claro, né? Primeira vez na Câmara Municipal aqui do município de São José do Rio Preto. Eu sou cidadã riopretense há 4 anos, tá? Já fui conselheira tutelar em outra cidade, que é a minha cidade natal, região lá de Itapeva, não sei se vocês já conhecem. Faz 4 anos que eu estou aqui. E já fui conselheira tutelar, né? A gente tem um pouco, né, de agregar vocês aí com a representatividade como conselheiro tutelar, né, como o trabalho do CMDCA,
né? Estou aqui para agregar, com certeza, representando o povo. Não era a minha intenção, tá bom? Mas diante a circunstância, né? A nossa realidade, né? Com relação à criança, né? E adolescente, a gente vê essa necessidade. E eu aprendi dentro das minhas capacitações como conselheira tutelar que eu fui, que uma vez conselheiro, sempre conselheiro, né? Que a gente sempre está aí envolvido com as causas, as pessoas confiam na gente, né? Onde a gente passa, né? E a gente não pode ser omisso, né? Isso é uma das coisas que eu levo comigo, tá bom? Com relação o processo de escolha, né? Processo de escolha unificada, eu vejo que esse é o nome, né? Que a gente tem que dar. Eu vejo alguns equívocos, né? Que já foi citado aí, porém já foi resolvido, mas assim tem alguns detalhes que a gente precisa deixar, né? Para a próxima, né, eleição que tiver, seja revisto. Que o que seria? Processo de escolha unificado, né, gente? Então, a gente tem que fazer, sim, todos os processos dentro do que o CONANDA, né, define, né? A lei municipal ela pode estar sendo equiparada, sim, né, mas sem excessos. E o que eu enxergo é o seguinte: o edital, né, ficou claro, né, que a terceirização, né, que é a VUNESP, que já foi falado, que é uma empresa aí bem, né, revista pelas questões de processo de concurso público, particularmente, eu não estou enxergando assim um preparo dentro do assunto, né, referente à criança e adolescente, tá? Porque se fosse, não teria acontecido tanta coisa, porque como é um fiscalizador junto ao CMDCA, ele poderia estar orientando, norteando, para que esses equívocos com relação ao edital não tivessem acontecido. Tá? Então, uma dica aí para que vocês revejam com relação à VUNESP, que é realmente uma empresa, né, que presta concurso público, né, mas não com relação à infância, criança e adolescente, que, infelizmente, não se vê, né, um preparo para que eles tomem à frente esse processo. E também, como cidadã, eu vejo que, como a gente é representante do povo, e o CMDCA ele é constituído pela sociedade civil, eu vejo um distanciamento entre um a outro. Tá? Então, por exemplo, a VUNESP, você precisa lá, tudo por e-mail, tudo digital, né? E uma pessoa mais simples, né, que ainda não tem essa capacidade de estar ali fazendo tudo digitalizado, ela também tem direito de ser representante do povo. Ela acaba desistindo desse processo. Por quê? Porque ela não está tendo contato direto com o CMDCA, né? O CMDCA, que é o Conselho Municipal, né, de Direito da Criança e Adolescente. Então, eu estou enxergando um distanciamento. E isso eu acho muito triste, né? Porque não é esse o objetivo, tá? Mas, enfim, é só umas sugestões para o próximo, né, mandato, né, próximo momento, serem revistos esses detalhes, tá bom? Que eu acho muito importante a gente avaliar, tá bom? Aí, as demais dúvidas com relação à minha candidatura, eu vou estar revendo conforme está solicitando no edital, porém ainda não está sendo alcançável, como aqui eu mesmo deixei, né, essa observação. Tá? Muito obrigado e uma ótima tarde. Obrigado pela contribuição. Lucilene, Gessé, quer comentar alguma coisa? Eu agradeço a contribuição, né? Só um minutinho, Gessé. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Os vereadores, diante de tudo que foi dito e ouvido, vereador Pedro Roberto, doutor Odélio, alguém quer falar alguma coisa? Então, tá bom. Então, eu vou passar para o Gessé, fazer as considerações finais, aí a gente encerra a reunião, agradecendo a presença de todos, dizendo que a Câmara Municipal está sempre à disposição. No caso específico, a Comissão da Criança e do Adolescente. Acho que o Crisman quer falar. É isso, Crisman? Você também já é conhecido da casa, mas assim como eu pedi para a Lucilene, para o Nornete, eu peço a você, faça a sua apresentação, porque tem gente que não está aqui presente, está nos acompanhando pela televisão, são pessoas que não te conhecem, para que possam saber. É só pegar no meio isso.
da base aí para... Só fazer uma consideração aqui. Boa tarde a todos. Eu me chamo Crisma. O senhor GC aí já me conhece de longa data, seu Renato, seu Pedro Roberto. Gostaria de parabenizar o senhor pelo brilhante trabalho aí à frente do conselho que você acaba de assumir, né? Já tinha assumido o CMDCA aí, né? E o CONDECA também, né? E dizer para o senhor que essa falha ela foi muito necessária nesse momento, né? E muito importante, porque eu acredito que é com pequenos erros que a gente consegue fazer um diferencial lá na frente. E também já enfatizar aqui também a questão do Conselho Tutelar, ela é uma questão importante, porque é ela que vai trazer um respaldo do jovem, da criança, do adolescente, para poder fazer a mudança e a diferença. Então, é muito importante, né, que seja feita essas eleições bem simples, bem impecável, sabe, bem transparente, conforme o senhor disse, né? Porque é através disso aí que a gente, eu como jovem, eu como já passei pelo sistema, a gente vai se sentir amparado nisso. Então, eu gostaria de enfatizar esses agradecimentos, né? Não se acanhe com essa falha, né? Que ela é humana de todos, né? Como o senhor disse, né? O senhor buscou amparo, buscou todo o apoio necessário, né? Tanto pelo site, por a gente não ter não comportar, fazer um edital e tudo mais, conforme o senhor explicou aí. Mas que por isso o senhor tem feito muito, tem feito bastante, como o Dr. Renato falou, não deixou de fazer, não mediu esforços, né, para estar fazendo esse edital, né? E a gente fica muito satisfeito com isso, tá bom? Muito obrigado, doutor, pela oportunidade aí. Obrigado, Crisma. O Crisma é um jovem, eu digo, mais maduro que a média das pessoas da idade dele, bem politizado, está sempre aqui na Câmara, encontro ele muito em eventos, sempre envolvido com as questões sociais. Parabéns, Crisma. Gessé, vou te devolver a palavra para concluir em cima daquilo que o Crisma falou também, tudo que foi falado, e pode você mesmo já fazer o fechamento. Tá. Bom, o Crisma é uma pessoa que eu admiro muito, ele tem um texto muito bonito, ele tem muita riqueza aí. Eu sempre falei, investe nessa tua carreira de escritor, que eu acho que você vai longe. E agradeço as palavras de elogio, tá, Crisma? É uma inspiração para nós, tá? Um menino muito batalhador, guerreiro, que vale a pena a gente sempre ter perto, sim. Bom, eu quero encerrar, então, agradecendo, né, a Câmara, esse espaço, a Comissão da Criança e Adolescente. Eu queria, modestamente, humildemente, sugerir alguns assuntos que a gente pudesse amadurecer em conjunto, né? Além dessa questão de um terceiro, quarto Conselho Tutelar, nós temos no Brasil hoje a Lei 13.431. Ela é uma revolução em termos assim, os municípios hoje trabalham de forma fragmentada no atendimento de violência de crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas. Essa lei 13.431, ela trouxe uma integração, né, que deve culminar numa política municipal de atendimento das crianças vítimas e testemunhas, né? Então, Rio Preto, ele tem um protocolo na área da saúde que vem de 2001. Então, nós temos um know-how muito grande, mas precisa haver uma integração, né? E é isso que a lei traz, essa modernização que a lei traz no Brasil e que a gente precisa caminhar mais rapidamente para a implantação. Então, assim, para a ciência dos senhores, já há um comitê gestor, né? O trabalho está bem avançado entre as secretarias de saúde, educação e assistência social. Então, agora nós vamos abrir o diálogo com o Conselho Tutelar e com a Delegacia de Defesa da Mulher. A doutora Luciana participou já de uma reunião conosco. Então, é preciso que a gente caminhe, porque as nossas crianças, elas não podem ser revitimizadas, né? É preciso que cada funcionário, né, seja um zelador, um porteiro, o professor, a diretora, estejam, isso no caso da educação, né,
enfim, cada profissional esteja preparado para ter uma escuta especializada dessa criança e fazer os devidos encaminhamentos e não ficar procurando, viu, vereador Odélio, porque tem muita coisa que essa lei vai trazer de benefício, muita gente procura o Conselho Tutelar de uma forma equivocada. Às vezes o caso é para a DDM e procura o Conselho Tutelar, enfim. Então, acho que essa lei, esse documento, essa política municipal vai trazer uma integração desses vários atendimentos e quem ganha será a nossa criança e adolescente. O ECA vai completar 33 anos, acho que os legisladores foram muito felizes, né? O Brasil é uma referência nos direitos humanos de criança e adolescência, então assim, a gente não pode permitir retrocessos. Acho que cada um que sai daqui hoje tem que sair defendendo o nosso estatuto como um arcabouço jurídico muito importante de defesa, porque muita gente tem uma noção errada do ECA, né? Fala que o ECA passa a mão, que a ECA é isso, é aquilo. E não é verdade. Os nossos adolescentes, né, considerada a partir dos 12 anos de idade, ele tem ali advertência, ele tem uma série de medidas até chegar numa medida de internação, que é um caso mais grave. Então, o ECA deve ser defendido por cada um dos democratas deste país. Então, assim, eu queria convidar a gente até fazer alguma coisa em conjunto, né, para celebrar essa data como muito importante. Eu acabei de receber um e-mail, outro assunto agora, tá, da juíza especial de trabalho de criança e adolescente também. Ela está lotada em Tanabi, mas a jurisdição dela é toda a nossa região. Em março, provocado pelo CMDCA, ela fez uma audiência no SESC, onde foram prepostos advogados, donos de empresas, porque Rio Preto tem um potencial de empregar mais de 1.000 adolescentes. Você estava lá. Então, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha. Eu estive em Brasília recentemente, eu acho que a gente tem que fazer uma mudança na lei, né, porque um consenso que foi falado ali, que o empresário hoje ele prefere pagar a multa a cumprir a lei do menor aprendiz, né? Eu acho que uma proposta a ser estudada de endurecer a lei para que os nossos empresários, se não é pela compreensão, pela responsabilidade social, que seja pelo medo da multa para ele cumprir a legislação, né? Enfim, assim, vereador, eu queria colocar realmente o CMDCA à disposição. Eu sei que a tua assessoria participou de uma última reunião, então acho que é muito importante a gente estreitar laços, como disse a Jucinei, com a sociedade, né? Então eu quero quanto mais, o meu mandato começou agora em fevereiro, vai até fevereiro de 2025, e eu quero fazer de tudo para ampliar a destinação solidária, que a gente faça valer os direitos das nossas crianças e adolescentes, e o conselheiro tutelar ele é central na efetivação desses direitos, né? Então por isso que eles precisam trabalhar com toda a dignidade possível para que eles possam dar o melhor atendimento que as nossas crianças e adolescentes merecem. Obrigado, Gessé. Você sabe que eu já tinha anotado aqui da gente fazer algum evento. No passado, nós tínhamos conversado, doutor Pelarim e doutora Fernanda Amabile, ele juiz da vara da criança e adolescente, infância e juventude, que chama, né? E ela, juíza do trabalho, para falar sobre o trabalho do menor. Na ocasião, não me lembro porque não aconteceu, depois eu tive com a doutora Fernanda. Falei, olha, doutora, precisamos remarcar. Ela falou, sim. E a gente pode, às vezes, aproveitar o aniversário do ECA para realizar um seminário. A gente pega os temas principais do ECA e faz aí questão de 1 ou 2 dias e traz várias pessoas, personalidades, experts sobre esses principais assuntos para a gente debater com a sociedade. Vamos combinar junto a organização, a formatação desse seminário. Vamos lá, Gessé, pois não. Só falar o nome da juíza atual, que ela escreve, é Cíntia Maria Siste Tristão. Ela é juíza coordenadora do Juizado Especial da Infância e Adolescência de São José do Rio Preto, da Vara do Trabalho de Tanabi. Tá? Por último, vereador, eu quero agradecer à secretária Helena Marangoni. Ela tem uma neutra, né, porque o Conselho tem uma atuação independente, mas, de qualquer forma, nós estamos vinculados à Secretaria, então, assim, nós temos tido todo o apoio jurídico, todo o apoio técnico para exercer esse papel, né, de representar o CMDCA de Rio Preto. Obrigado, Gessé. Quero agradecer a todos, reiterar. Vai querer falar de novo, Nornete? Então, vamos lá. Oi, Nornete. Estou falando com o pessoal aqui, o problema não estava você não conseguir colocar os documentos, só estava nos indeferidos. As novas inscrições estava o pessoal conseguindo.
A moça agora conseguiu acessar para colocar. Eu vou fazer até o teste aqui, ó, para desencargo de consciência, né? Vai que... Aproveitar como está aqui na minha frente, né? Não deixa. Não deixa. Eu posso fazer um adendo? Na verdade é o seguinte, eu vou dar uma contribuição, porque o sentido nosso aqui é aperfeiçoar, né, vereador Pedro? Minto, desculpa, Adélio, senhor Adélio. Apareceu aqui agora. Tá? Agora tem a lixeira, você só remove ele e coloca o outro. Obrigado, hein? Mas só para continuar esse adendo, Gessé, na verdade eu sou advogado, né? Então nós trabalhamos com o processo judicial eletrônico. O doutor Renato também, por ser delegado, talvez tenha familiaridade com o processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico, ele não mais permite a visualização dele através de plataformas de celulares. Aliás, o senhor consegue visualizar com muita dificuldade. Os documentos saem muito intangíveis, não são legíveis. Isso já foi até uma orientação do próprio Tribunal de Justiça para que as pessoas consigam acessar mais pelos computadores do que pelos smartphones, até mesmo para evitar fraudes, porque recentemente, doutor Renato, nós tivemos uma invasão no... Não sei se o senhor ficou sabendo, o doutor Pedro Roberto também, uma invasão no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 1 mês sem processo judicial eletrônico, doutor Renato. 1 mês. Imagine isso o dano que é isso para o Poder Judiciário, ficar 1 mês sem movimentação nos processos. Então, essa tecnologia aí, a tecnologia da informação, isso é o grande futuro, sem sombra de dúvida. Isso é um boom aí que está vindo, mas apenas só para ajudar no debate. Obrigado. Antes da gente encerrar, me lembrando, Luciano, assessor do Robson Rio, o vereador Robson Risse está aqui, além de registrar a sua presença. O vereador Robson Risse é suplente da comissão, não é suplente da comissão não, mas foi quem havia provocado o debate sobre o assunto, querendo fazer aquela convocação. Quer falar alguma coisa em nome do vereador, Luciano? Não? Então tá bom. Então mais uma vez agradeço a todos, dou por encerrado este encontro e me coloco à disposição para a gente fazer tantos quantos forem necessários. Esse problema eu espero que esteja solucionado, mas é natural que ao longo aí dos próximos meses, anos, o Gessé tem 2 anos à frente, a gente deseja muito sucesso, Gessé, mas que é natural que surjam novos assuntos que nos obriguem a reunir para esclarecimentos como hoje ou para buscarmos soluções juntos. Então a gente está aí para colaborar, para contribuir, sempre à disposição. Muito obrigado a todos.